Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas, do canal Anime de Nerd. E galera, vou reagir hoje a um vídeo aqui que eu achei muito interessante, que a Netflix fez, né? Netflix Brasil, mais especificamente. 20 fãs de Naruto contra um fã de One Piece. E aí, quem será que ganhou, cara? Foi o fã aí de One Piece ou o fã de Narutinho, cara? Qual será que vai ganhar aí, né? Os 20 fãs de Naruto contra um fã de One Piece. Pô, tinha que ter um fã de Naruto contra 20 fãs de One Piece também. Eu me candidato aí, ó. Mas eu gosto muito das duas obras. Eu tô reagindo agora em live. Tem o link aí, Anime de Nerd, meu TikTok, minha Twitch, né? Eu tô reagindo na Twitch. No meu YouTube também, Anime de Nerd. Todas as minhas redes sociais é Anime de Nerd. E tem o link aí na descrição. Tanto a minha Twitch quanto o meu TikTok, se vocês quiserem seguir. E eu sou fã das duas obras, mas eu nunca neguei e nunca vou negar que meu anime e meu mangá favorito é Naruto. Até vocês podem ver aqui de fundo o meu quadro de Naruto. Mas eu gosto muito de One Piece e eu acho que as duas fandoms brigam porque são duas fandoms imbecis. É basicamente essa a minha opinião, sem papa na língua aí. Eu acho assim, os dois... Eu trouxe até um vídeo no TikTok ontem, falando que o Oda se inspirou pra fazer o Gear 3 no jutsu do Choji. E eu acho muito legal porque ele pediu essa permissão ali, pediu desculpas pro Kishimoto. Ele é muito amigo do Kishimoto, tem até rumores de que quando ele estava hospitalizado, escrevendo o arco de Dressrosa, o Kishimoto foi visitar ele e ajudou ele de alguma forma no arco. Tem esse rumor aí, apesar de não ser confirmado, se eu não estou enganado. E eles são grandes amigos. O próprio Oda já falou na carta de despedida do Akira Toriyama, do criador de Dragon Ball, que ambos, tanto Kishimoto quanto o Oda, são muito fãs de Dragon Ball e do Akira Toriyama. Falou que ele e o Kishimoto saíram juntos rindo quando o Toriyama falou que considerava eles amigos. Então, assim, os dois, né, tanto os dois com o Toriyama, que infelizmente faleceu, e também o Oda e o Kishimoto são amigos, né? Os mangakas são amigos, eles realmente têm uma relação muito bonita. E eu fico muito triste de ver as fandoms, tanto de One Piece e de Naruto, agindo igual um bando de animais aí que ficam se xingando, querendo diminuir uma obra ou diminuir a outra. Eu acho simplesmente ridículo. E eu quero ver esse aqui, porque parece que é um debate mais descontraído, mas também pra rebater um lado ou outro, caso queiram diminuir algum ponto que eu discorde de Naruto ou de One Piece. Então bora dar uma olhada aqui. Eu vou reagir esse vídeo aí no 1.5 porque é 45 minutos de vídeo. E hoje eu tô com um compromisso muito grande, então me perdoem aí, caso vocês não gostem muito que seja um pouco acelerado. Mas vamos ver que se estiver muito acelerado eu diminuo pra 1.25. Então bora ver. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... Caramba, quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. Ô, louco, hein? Vamos lá, vamos pra cima. Muito feliz de poder ir jantar hoje com meus argumentos. Ih, começou assim. Eu acho que eu vou botar no ponto 25, velho, porque senão eu acho que vai ficar muito acelerado. Alô, som. One Piece é muito melhor do que Naruto. Teste. Meu nome é Matheus Mendonça, do canal Matheus Joy Boy. E hoje a gente vai promover um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Narutos no balanço, hein, gente? Ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate e consiste em dar esse... Não, do anime não é, pô. Dos animes aí já errou. Dos animes aí eu acho que o rei é Dragon Ball. Foi o que mais revolucionou, o que mais impactou. Nos últimos 25 anos ali, tem um debate com o Naruto muito forte, principalmente você vê em rede social, Google. Eu já trouxe um react aqui a isso, que o Peter do Nerd trouxe. Mas em mangá, realmente, em vendas gerais é One Piece. Em média, por volume, é Dragon Ball. Seguintes regras. Eu vou trazer aqui 5 argumentos e aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim para um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas e quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Fechou. Primeiro argumento é... Eu nem lembro meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido do que Naruto. Ixi. Cara, ó, já vou dar minha opinião. Eu acho o desenvolvimento dos dois, eles são personagens estáticos, né? Não são personagens que mudam, mas o Naruto eu sinto que teve uma mudança mais abrupta do moleque ali que era muito enérgico ali, sabe? Eu tava até conversando com um amigo meu que também é criador de Naruto, que o Naruto, ele não engolia as coisas, vamos dizer assim. Ele não levava desaforo pra casa, ele sempre tava querendo se provar, rebater o argumento. E a partir ali de que ele consegue que as pessoas reconheçam a força dele, ele já vira um outro Naruto. Ele não liga mais que as pessoas falem mal dele. Sabe, ó, ainda tem uma cena aqui, outra ali, de momento, tipo, cômico, mas... Cara, em questão de desenvolvimento, eu vou dizer que eu gosto muito dos dois. Agora, uma coisa que eu concordo é que eu acho o Luffy mais carismático que o Naruto, né? O Naruto é meu segundo personagem favorito de Naruto, e quiçá dos animes também, porém eu acho o Luffy mais carismático. Eu acho o Luffy...
Eu acho o Luffy, se pá, o personagem mais carismático dos animes. Talvez junto com o Goku criança também, que eu acho muito carismático. Mas o Luffy realmente é muito carismático. Isso aí eu não vou puxar saco pro Naruto, não, porque realmente eu acho o Luffy, se não for o personagem mais carismático, é o top 1, top 2. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Meu nome é Wallace. Tô vendo aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Começamos eu assim. Acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa, certo? Ele não tem nenhum balão de pensamento. Não tem balão de pensamento. Certo? Mas tem atitude. Mas o Naruto, ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, com o sonho dele. O sonho dele tem um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele pra conseguir fazer isso, que é uma coisa que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto é uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele já começa com uns 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Então, eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. A cara dele. Puta merda, a cara do cara, velho. Tipo assim, que é isso, mano? Mano, realmente, assim, ó. Eu não sou tão aprofundado em One Piece igual eu sou em Naruto, tá? Eu vi o anime uma vez, eu tô relendo agora o mangá, mas eu tô bem no inicinho ali. Tô no volume 1 ainda. Então, assim, o Luffy, cara, eu acho que ele não tem essa questão de querer se provar. Assim, ele fala pra todo mundo que vai ser rei dos piratas e tal, mas eu não sinto essa necessidade de aprovação do Luffy, sabe? Eu posso estar falando bobagem, mas eu não sinto que o Luffy tem essa necessidade de aprovação que o Naruto tinha no início da história. E eu acho que, assim, realmente o Naruto, a princípio, ele é um personagem mais identificável no sentido de você entender a dor dele. Mas eu acho que o Luffy, desde o início do mangá, ele é um personagem extremamente carismático. Cara, o Luffy, ele é tão idiota, ele é tão bocó, que você acha ele engraçado pra cacete, assim. Ele é muito engraçado e, mano, você começa a amar ele por ele ser burro. Tipo assim, a burrice dele contagia, sabe? Então, assim, nesse ponto aqui, eu acho que é uma opinião válida de se ter, de que o Luffy é mais desenvolvido, de que o Luffy é mais carismático que o Naruto. Mas eu acho que é muito pessoal também, sabe? Você pode achar o Naruto mais carismático que o Luffy, justamente que o Luffy é 300 vezes mais cabeça de vento que o Naruto. 300 vezes mais burro também. Então, talvez a pessoa ache engraçado, goste. E assim, nesse ponto aqui eu não acho nenhum absurdo falar isso. Até o momento eu tô achando ok. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy é uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Naruto tá muito ali no micro. O Luffy, ele já tem uma parada muito natural do macro. E ele ensina muita política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Porque porque o Naruto, você consegue ver o Naruto se desenvolvendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele, tipo, ele começa como um personagem fraco. Já foi? Pô. Fala, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma também. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento, é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Correto? Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Tá. Nesse meio termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas, já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas, de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação... Cara, antes de responder, eu vou dar minha opinião. Eu discordo, mas eu entendi o que ele quis dizer. É porque o Luffy é um personagem estático, ele tem um arco de um personagem estático, sabe? O que muda, na verdade, é o entorno dele mais, né? Mas o Luffy tem umas mudanças bem significativas, até quando o Ace morre, sabe? Ele tem umas certas mudanças, sim, mas ele continua com a essência dele. Mas vamos ver o que o All Blue vai falar. Naruto, ele é um genin imaturo que não... domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com nossos sentimentos, nossas inseguranças. E, consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que, em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy?
Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy. Por exemplo, quando a Noriko, lá no Arlong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar, não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. E por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como o protagonista verdadeiro de Naruto. O Naruto, ele tá ali, né, tecnicamente ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que, nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não... Cara... Tá, vamos deixar. Mas eu não entendi muito bem, assim... Assim... Sasuke é o verdadeiro protagonista, a gente vê isso até mesmo na fandom de Naruto, né? Mas normalmente a galera que é hater do Sasuke quer falar que tudo é forçado em torno do Sasuke, que não sei o que, é o famoso mimimi. Mas eu entendi. Ele tá falando que, tipo, o objetivo do Naruto é trazer o Sasuke de volta, mas tem todo o objetivo do Naruto também de acabar com o ciclo de ódio, sabe? Não só com o Sasuke, não só com o movimento dele trazer o Sasuke de volta, mas também das dores dos próprios vilões. O Naruto ali no arco Pain, ele entende que, cara, ele matar o Pain ali, ele matar o Nagato, porque ele matou o Jiraiya, só vai trazer mais ódio. E, cara, eu acho que isso é muito atual no mundo de hoje. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, como que o mundo tá um caos, até politicamente falando, né? Eu sou um cara que eu gosto de acompanhar, apesar de eu não ser um cara de nenhum extremo. Cara, politicamente falando, você vê que o discurso do Naruto se aplica muito ao que a gente tá vivendo hoje. Há alguns anos já, sabe? Porque, cara, ódio só vai gerar mais ódio. Então, o tema de Naruto sempre foi esse. E o personagem do Naruto é o personagem que traz muito isso, porque ele compreendeu como é que funciona o sistema ninja e de que, assim, se ele matasse o Nagato ali, a Konan, provavelmente, se ele não matasse ela também, ela ia ficar com ódio, ia querer vingança contra ele, ia buscar poder pra poder se vingar dele. E assim ia ser um ciclo infinito. Quando ela se vingasse do Naruto, ia aparecer um amigo do Naruto que ia querer se vingar dela, que ia aparecer um amigo dela que ia querer se vingar do Naruto, do amigo do Naruto, e aí ia virar uma escada de ódio e de guerra e de vingança infinita, sabe? Uma escala completamente repugnante mesmo, assim, de terror, assim, sabe? Então... eu acho que o personagem do Naruto rodeia muito esse tema. Mas tem outros temas também. O próprio tema da questão do trabalho duro ali, que um shinobi trabalha duro. Isso tem até em Boruto também, com os Otsutsukis, né? Isso é um tema. O próprio Naruto vira no capítulo 6 e fala pro Momo. Quando o Momo ele fala que é muito bom eles terem aquelas pílulas de Cinábrio, dessa questão do Otsutsuki dele só pegar o fácil. Olha como é fácil adquirir poder. E o Naruto dá um contraponto de que os shinobis que tem o verdadeiro poder, justamente porque eles treinaram pra obter esse poder. O problema é que a galera não tem muito essa perspectiva, justamente porque o Naruto, ele é um cara que dominou a raposa, mas ele dominou ela e depois trouxe ela pro lado dele pra poder gerar um poder muito grande pra ele poder defender seus amigos, entendeu? Então mostra tanto aí no MK1 a força de vontade do Naruto de dominar o poder da Kurama e aprender a usá-lo e controlá-lo, como no MK2 dele trazer de volta uma massa de ódio e trazer ela, vamos dizer assim, além de perdoar ela, converter ela. Tem aquele meme do pastor Naruto, mas eu acho que isso vai muito além, sabe? Tipo, mostra tanto a questão de determinação do Naruto de trabalho duro no MK1 e no MK2 mostra também o lado humano do Naruto de inteligência emocional que o personagem tem pra poder trazer o vilão, vamos dizer assim, pro lado dele e fazer com que os amigos dele sejam beneficiados desse poder também. Aconteceu isso também com o Nagato. Eu acho assim que é muito poético. Eu entendo as pessoas que não gostam, porque falam, é muita palestrinha, é muita coisa, mas assim, é basicamente isso a minha opinião, que eu acho que eu já me estendi demais aqui. Vamos continuar o vídeo. Concorda que teve Mas resumindo, o Naruto tem muitas facetas. Eu não acho que ele é monotemático, igual ele falou. Eu acho que ele tem vários temas ali e é um personagem que ensina muito pra gente como ser, sabe? Porque o Naruto,
além da questão da determinação, de não desistir dos seus sonhos, da coragem inabalável que ele tem, que inclusive o modo Rikudo só escolhe o Naruto justamente por causa disso, é dito no databook, por causa que ele tem uma determinação pra nunca desistir dos seus sonhos, né? E também mostra esse lado humano, esse lado de perdoar, esse lado de... É lógico, é um anime, é uma coisa que às vezes vai para muito um lado ficcional da parada, exagerado, que eu acho que na realidade não se aplica, mas é um exemplo muito legal, cara. Eu acho que principalmente para as crianças, sabe? É isso, basicamente. Então eu não acho ele monotemático, não. Eu acho um personagem com camadas e facetas e um personagem bastante subestimado em questão de escrita, o Naruto. Eu entendo que tem algumas coisas do personagem que são criticáveis, que são, vamos dizer assim, ruins, né? Que o Kishimoto às vezes escreveu mal ou exagerou demais, passou de certo ponto. Mas no geral eu acho o Naruto sim um personagem bem escrito. Eu acho que a galera que critica ele é porque não entende o personagem ou não gosta da temática. O que você não gostar da temática do Naruto, tudo bem. Mas eu não acho ele um personagem mal escrito, igual você vê galera falando por aí. E eu acho que é um personagem que inspira muito, que faz as pessoas gostarem de anime, que traz mais pessoas pro mundo dos animes. Então, eu acho que é um personagem que deve ser respeitado. Amadurecimento muito maior do que o outro, porque o Luffy, ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu falei, como você mesmo disse, eu concordo plenamente, mas ele é isso desde o primeiro episódio, tá ligado? Só são conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pra um churrasco, né? Eu não chamaria porque ele come muita carne, carne tá caro pra caramba. Dá despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu. Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom? Gostei da camisa aí. Essa aí é o Tira Clan. Você vê que eu vim preparada, né? Vocês falaram muito sobre, né, Cara, assim, eu acho que se essa mulher puxasse, aproveitar a camisa do Sasuke aqui, puxasse uma questão de deuteragonista, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, do coprotagonista, melhor falando. Eu acho que seria interessante, porque pra mim o Sasuke dá um pau no Zoro, em questão de escrita. Um pau. O Zoro é um personagem muito mais amado na fanbase de One Piece do que o Sasuke é na fanbase de Naruto, mas pra mim, em questão de escrita, o Sasuke é um personagem que dá de 1000-0 nele. Apesar de eu achar o Zoro muito foda. Talvez até mais foda do que o Sasuke. Talvez, depende da sua perspectiva. Mas isso aí dá pra puxar mesmo. Isso eu acho, sim, um fato. Sem sacanagem mesmo. Eu acho pouco discutível que o Sasuke tenha uma escrita melhor que o Zoro. Não acho, na verdade, nem discutível. Profundidade dos personagens e tal. Mas aqui a gente tá falando basicamente sobre carisma, né? Que é aquela identificação mais engraçada do personagem com o público. Obrigado por me dar argumentos. Nesse caso, né? Pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora, antes de você iniciar. Nesse caso, a gente sabe que o melhor carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 hashis, né, no nariz, enquanto em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do personagem. Então a gente vai ter jutsus super engraçados como 1000 anos de dor, jutsu Aren, e inclusive o jutsu Aren reverso que venceu uma deusa lá no final, né? Então... Mas esse da deusa eu acho melhor deixar para outro momento. A parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda de quem eu preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele tem uma construção aí muito maior. Eu acho... Cara, eu acho que não é só o Luffy ser burro, não, velho. Eu acho que tem umas questões do Luffy dele ser muito sincero, dele motivar também a questão das pessoas. Eu tô relendo One Piece, cara, e uma das coisas que eu mais gosto no Luffy é essa questão de que, além dele ser muito sincero, dele ser muito engraçado, lógico, ele também é muito burro. Eu acho que tem gente que tenta passar pano pra essa personalidade do Luffy meio idiota, mas ele cara, faz parte do personagem. Eu não acho isso uma crítica, na verdade é um elogio. Eu acho a burrice do Luffy muito engraçada. Mas o Luffy tem uma coisa de motivar as pessoas também, de colocar as pessoas pra cima, de fazer as pessoas acreditarem nos sonhos dela. Você vê isso com o Kobe. Ele vira e fala, então sai daqui. Tipo, o Kobe vira pra ele, eu tenho medo de me rebelar contra a Álvida. E o Luffy fala, cara, por quê? Só faz isso. Tipo, o Luffy, ele incentiva os outros de uma forma positiva. Eu acho, assim, que isso também faz parte do carisma do personagem. Faz você gostar dele. Porque mostra que ele é uma boa pessoa, querendo ou não. Por mais que ele é muito escrachado, que às vezes ele vai xingar uma pessoa, que ele vai querer bater numa pessoa, que vai ter que segurar o Luffy, porque o Luffy é muito impulsivo, muito transparente. Eu acho que isso também engrandece o personagem de certo modo, sabe? Luffy muito criativo, na verdade, né? A maneira como ele usa os poderes também dele. Porque ele tem um fruto que, beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de muito esforço pra ele chegar nesse nível. E esse esforço tem muito a ver com... É que é o shonen, né? Sempre precisa de esforço. Exatamente. Toda uma superação com outras habilidades. Poxa, agora que tava ficando entendi o que você divertido. fez, hein? O tempo tava acabando, mandou. Os vilões de Naruto são vazios quando comparados aos de One Piece. Não. Aí eu vou ter que discordar hard.
E ainda vou lançar outra por cima. Eu acho os vilões de Naruto mais icônicos que os de One Piece. Tipo, bem mais. Tipo, qual que seria o vilão mais icônico de One Piece? Do Flamingo? Pô, desculpa, mas o Pen é muito mais icônico pra ele do que ele pra mim. Sabe? Não sei. É minha opinião. Prazer. E aí? Sou o Flávio, Vamos sou ver. artista, sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da Salve pros hora. alunos aí, que eu sou oficineiro também. Mas dessa parte eu discordo, porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. O primeiro vilão de One Piece é Alvida, o primeiro de Naruto é Orochimaru. Então eu acho que a gente tem um desenvolvimento muito bom. Sei que ele é apresentado conforme o tempo. Na verdade, o primeiro vilão de One Piece... Ah, não é porque ele tá falando do anime, provavelmente, né? Mas o primeiro vilão de One Piece é aquele bandido da montanha lá. Do mangá, né? E de Naruto, o primeiro vilão é o... Cara, eu sempre sei, é o Mizuki, pô. Sempre esqueço o nome dele, mas é o cara que no filler lá vira um tigre. Que é aquele lá da negócio. Depois o outro vilão é o Zabuza, não? É o Zabuza Mamoshi, o demônio do gás oculto, pô. Eu não tô esquecendo de ninguém, não. Não tô, velho. É isso mesmo. Depois que é o Orochimaru, não? Acho que ele confundiu, mano. Acho que ele confundiu. Mas tá bom. Por exemplo, a gente vai pescando um pouquinho ali, junto com o próprio terceiro Hokage, que o Orochimaru já era um aluno dele. Pra você conhecer o passado dos vilões de One Piece, você precisa passar pelo menos até a metade do arco desse vilão pra você entender o porquê que ele está ali Ah, mas e o o que vilão, motiva ele. o vilão tá ali inserido no arco, tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E tem Eu acho esse argumento meio fraco, sendo bem sincero. Achei meio nada a ver. ótimos desenvolvimentos, como Arlong, por exemplo. O Crocodile do Flamingo tem muito background dele, o flashback dele enquanto dragão celestial. E eu acho que os vilões de Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya, pelo amor de Deus, um vai pisando no outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta ali. Já foi, não? Já foi. Ah, pelo Bagulho é amor de louco, Deus. Não, no caso da Kaguya, assim, eu até concordo com o argumento dele, porque a Kaguya meio que pisou em cima do Madara, né? O Zetsu ali revivendo ela. Mas a questão do Obito e do Madara, eles eram vilões quase que simultâneos, né? Assim, na guerra, porque o Obito, na verdade, ele era um capacho do Madara. Tava amando do Madara. Ele tinha até o selo no coração dele, que não possibilitava o Obito desvirtuar do caminho que o Madara queria. E trair o Madara. Tanto que aquela luta lá contra o Kakashi, ele usa pro Kakashi perfurar e tirar o selo dele, o coração dele. Então, assim, são vilões simultâneos, né? Porque o Obito, depois, quando ele vira o Jinchuriki da Jubi, ele vira o vilão principal da guerra, né? Enquanto o Madara tá lá no Edo Tensei. E depois, quando é extraída as bijus do Obito, o Madara é revivido e aí ele vira o vilão principal de vez também, né? Tem um destaque todo pra ele, depois ele vira Jinchuriki e depois chega a Kaguya. No caso da Kaguya, eu concordo. No Obito e Madara, discordo. Ministro. Fala, Matheus. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Jean. Aí, Jean. Vamos pegar os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte e ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo e ele tem um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos os jutsus possíveis. Eu gosto dele. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por Sacanagem. exemplo, os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, aí depois você vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as coisas. O cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra esse o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões de Naruto, eles estão muito ali naquele universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito do que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsus porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta, o Pen mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pen quer dominar o mundo. Não, Sabe, quando ele quer fala- construir uma paz. Mas ele Só falou que isso ele no acredita, capítulo. sim, mas ele acredita na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra criar um mundo de paz. É isso que eu Cara, tava falando pra você da Na verdade, assim, mano, o Pen ele tem tanta profundidade, porque você consegue até mesmo fazer paralelos com o mundo real, na questão de Konoha ser um pouco imperialista até, na questão de... Tipo como se fosse os Estados Unidos da América, e o Pen, a Vila da Chuva ali, é como se fosse algum país ali do Oriente Médio, sabe?
Você consegue fazer tanto paralelo com a questão de quando o Pain chega na vila, ele destrói tudo, ele tá fazendo um ato terrorista, mas que na cabeça dele é justificado, sabe? Porque eles trouxeram dor pra ele, então ele vai trazer dor pra Konoha também, sabe? Dá pra você fazer tantos paralelos com a vida real, então assim, falar que o Pain é um vilão resumido a tipo, sabe? Vou trazer dor, tipo, diminui tanto o personagem sem entender da obra, e eu acho que é um pouco zoado, sabe? A questão do Nagato ali, na verdade, pra mim, é uma das coisas mais bem construídas de Naruto, sabe? Cara, toda a filosofia do personagem, ele apresenta um contraponto e deixa o Naruto sem palavras. O Naruto fala tanto, né? Muita gente até reclama que no início ele grita tanto, ele é tão cheio de opiniões, mas na hora que o Pain dá o contraponto pra ele sobre a guerra, sobre a vingança, sobre a dor, o Naruto fica sem palavras, pô. O Naruto fica sem reação. Ele não sabe o que falar pro Pain, cara. O Naruto que tem tanta essa mania aí de ser o palestrinha, que a gente até brinca com isso, de pastor Naruto, de palestrinha. E o Pain deixa ele sem palavras. É algo muito significativo no mangá e no anime. Então, assim, eu acho que o Pain, pra mim, ele é o suprassumo dos vilões de Naruto, assim, no quesito de ser bem construído. Tem até mesmo uma entrevista que foi feita ano passado com o Ikemoto, que é o atual roteirista de Boruto, e o Kishimoto, o autor de Naruto, pra quem não sabe. E o próprio Kishimoto disse que o que ele mais gosta, né, o que ele gostava de fazer com os vilões, e que ele sempre gostou e já disse em outras entrevistas também, é sempre mostrar um motivo razoável para eles serem maus, o que levou eles a serem ruins. Porque o Kishimoto mesmo, ele acredita muito nessa coisa de que ninguém nasce totalmente ruim. Sabe, lógico que tem exceções, mas assim, a maioria das pessoas que se tornam más, se tornam porque tiveram um motivo muito forte para tal. E é isso que o Naruto entende e depois ele vai tentando reverter isso. Eu acho que isso que a galera não entende da mensagem do mangá e do anime de Naruto, sabe? Então, na verdade, eu acho bem legal, cara, porque normalmente é isso mesmo. Quando você vai estudar psicologia humana, você vê que, às vezes, alguma coisa que aconteceu ali na infância, como foi o caso do Nagato, os ninjas da Folha terem matado os pais dele por engano, sabe? Numa guerra que tava tendo na vila dele, sabe? Ali perto da casa dele, cara. Tipo, é totalmente brutal, é totalmente... Você consegue entender por que o Nagato tá destruindo Konoha. Quando ele chama a Tsunade de hipócrita na cara dela, que essa paz que os antecessores dela construiu é totalmente mentira, que é uma paz somente dela, não pro mundo inteiro, que é uma paz feita em cima da destruição da vila dele, cara, você fica do lado dele, porra. Isso é bizarro. Tá ligado? Você fala, caralho, esse cara não tá errado, mano. Como Konoha também não tá errado em querer se proteger. Esses caras não têm culpa de que um ninja aleatório de Konoha, antigamente, né, sei lá, 20 anos atrás, matou os pais do Nagato por engano, cara. E o Nagato tá exercendo aquela dor sobre eles. Então você fica confuso, você fica tipo, cara, quem que é bonzinho, quem que é mal? E é fascinante, na minha opinião, isso. Sabe, é muito bom. Mas, assim, os vilões de One Piece eu também gosto. Barba Negra, pra mim, tem um potencial absurdo. E Musamá também. Eu tô atrasado, né? Eu tô uns 20 capítulos atrasado no mangá atualmente. Então eu não sei, eu sei que tá rolando muita coisa grande. Eu tô querendo louco pra ler em live aqui também o mangá de One Piece. Então me sigam aí, vai estar na Twitch, aí na descrição. Mas, assim, eu fui mais impactado pelos vilões de Naruto, sabe? Eu sei que tem gente que fala que é mais impactada pelos vilões de One Piece, gente que fala que era fã de Naruto quando foi ver One Piece achou os vilões de One Piece muito melhor. Mas na minha visão, pelo menos, eu acho os de Naruto mais impactantes. Assim, os de One Piece... Eu tô relendo agora e talvez eu mude de opinião. Tendo uma releitura... lendo, na verdade, né? Que eu vi só o anime. Talvez eu mude de opinião. Mas, até o momento, os vilões de Naruto, quando eu vi o anime de Naruto, me impactaram mais do que quando eu vi o anime de One Piece. Sabe? No geral mesmo. Sabe? Por exemplo, o Pain me impactou bem mais do que o do Flamingo. Katsuki, né? E aí Que você fala em destruição, cada um... Konoha é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas você não concorda comigo que em One Piece morre muito pouca gente? E isso acaba... Refutou. Faz agora. Pô, um cara que é fã de One Piece falar isso é meio hipocrisia, velho. Todo respeito mesmo. Porque em One Piece, pô, o que mais tem é o Oda trazendo o personagem de volta. Aquele cara lá, é Pelo que ele chama? É o que parece um pássaro lá de Alabasta que volta depois daquela explosão. Cara, desculpa, mas o fã de One Piece fala que dar essa crítica que ele deu aí é meio hipocrisia, na minha visão. Meio que tirando um pouco de força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente pra caramba. Gente. Agora em um ano mesmo morreu uma galera. Deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Tudo bom, Matheus? Tudo Sou jóia. Pedro. Oi, Pedro. Bom, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do ex, depois do Akainu. Ainda bem que você falou que é do peito do Que isso, cara. Achei que ele ia xingar ele.
Piece. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. E o Sasuke, ele tem seus próprios vilões, que são personagens que, às vezes, do ponto de vista de Naruto, são vilões. Então, tem uma dualidade dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem que, em cada momento que ele tá dentro da obra, é um momento que faz sentido. Mas Ele... explodiu o clã dele todo, velho, pra seguir ordem. Mas tinha motivo, ele precisava. Ele fez isso pelo irmão dele. Ele fez isso por proteção. Sabe? Então, é muito uma construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo, ficam ludibriando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, que ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido, se eles fossem zumbis desde o começo, eu não teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Eu acho que, se brincar, tu lembra que ele tá com o olho bem injetadão, assim. Em um quadrinho, o Oda conseguiu colocar todo um background pra o Gekko Moria, que era um vilão aparentemente sem graça. Então eu acho que tem muitos vilões e todos os vilões em One Piece são muito bem construídos, sabe? Eu acho que o Oda ele consegue atribuir complexidade até o Morgan, no caso, o primeiro vilão lá da Marinha, logo após a Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas essa parte política, por exemplo, que você vê nos meandros ali no começo do arco. Sim, ele até mesmo, se eu não me engano, ele se mostra um pai extremamente psicopata em relação ao Helmeppo, né? Isso aí é pesado mesmo, eu lembro. Que, pô, os impostos da cidade estão muito altos, porque ele quer fazer uma estátua pra ele. É uma sabe? filha da puta. Ele tá tirando do povo pra fazer uma estátua pra ele. Então, até nos vilões mais básicos, você vê umas camadas. Nossa, mais que da hora. profundo. Ele quer construir uma estátua. Não, mas então, isso tem tudo a ver com a população, com o social da parada. Por isso que eu acho que é mais rico. É que pra cada Gekko Moria... Cara, eu acho que eu tô entendendo, assim, eu acho que é muito visando a posição política dele, né? Tipo assim, ele gosta mais de One Piece justamente por trazer mais uma questão política ali. Tô entendendo qual que é. Óbvio, pra cada Gekko Moria aqui. Tem um Fox. Ah, mas o Fox é bom, e a parada do Dave Backfight tá reverberando agora. Mas isso é levando verdade. 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica No fácil. caso do Kaido, nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Oda. E o Oda quer continuar. Valeu. Opa, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, Como o é seu Naruto nome? parece um pouco duro às vezes. Meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder ir jantar hoje com meus argumentos. O One Piece ele tem alguns vilões realmente bonzinhos. Mas, por exemplo, temos o Enel, que se alguém gostasse dele, São Paulo também estaria funcionando bem. Enfim. Mas Naruto tem um peso muito forte nos vilões. Você vê o Pen, por exemplo, que é um excelente exemplo que citaram. O peso dele, do Jiraiya, na mesma hora o Itachi, não é só a questão dele ter matado a família e tudo mais. Foi uma escolha muito difícil pro personagem matar o melhor amigo, matar a pessoa que ele amava. E foi tão pesado que o irmão, ele não conseguiu. Pera. Quê? Matar a pessoa que ele amava. Cara, o Shisui não se... Não é possível que eu tô ficando louco. Não foi o Itachi que matou ele, pô. Tá, ele cometeu um deslizes. E foi tão pesado que o irmão, ele não conseguiu. Não foi nem pra proteger o irmão. Foi um ponto que ele chegou e falou, não dá. Cheguei no meu limite. Eu não sinto tanto esse peso em One Piece. O Ace, quando ele... Sim, o Sasuke ele não conseguiu porque ele ainda gostava do Naruto, né? Muita gente não lembra disso. Mas o Sasuke, a partir do momento que o Naruto dá o discurso ali, que a gente até zoa, ele dá o discurso de fala assim, você é meu amigo porque eu te enxergo como família, pro Sasuke, o Sasuke coloca a bandana da folha, o anime infelizmente mudou isso, ainda faz o Sasuke tentar quebrar o pescoço do Naruto, sendo que isso não acontece. Lembra quando você vai lembrar, quando ele joga o Naruto e finca a cabeça do Naruto no chão, aquela cena não existe no mangá, na história feita pelo Masashi Kishimoto. Quando o Sasuke coloca a bandana e reconhece o Naruto como um shinobi da folha, ele não tenta mais matar o Naruto. Tanto que no clash final, o Sasuke, ele literalmente ele tava assim, ó, com o Chidori, pra poder perfurar o Naruto. Ele vai lá e encolhe os dedos dele pra não perfurar o peito do Naruto. E ele acaba dando só um soco no Naruto e não perfurando o peito dele. Então, vocês podem conferir aí, no capítulo 232, 233, por aí, se vocês quiserem. Então, assim... Era porque o Sasuke tinha um sentimento. Mas no caso do Shisui, não foi o Itachi que matou, não, velho. Eu acho que ele deu uma bagunçada na cabeça dele. Tava eu que fui burro aqui também. Tô achando que ele tá falando do Itachi, né? Mas é com certeza, né? Ele morreu, por exemplo, eu senti que falaram muito a morte do Ace. Pra mim foi uma coisa tão... Você tá querendo jogada. falar do Sakazuki, o Akainu. Sim, mas foi tão jogado. Foi tão tipo, ele voltou, ele podia ter ido embora.
Já o peso que os vilões fazem em Naruto na hora de matar é muito forte. Ah, não. Porque em One Piece morre, gente. O Sakazuki, por exemplo, ele já tem uma construção melhor porque... Cara, o Sakazuki, eu comparei muito com o Danzo, se for comparar Naruto e One Piece. Né? Porque são dois personagens extremamente odiados, né? Mas eu acho dois vilões muito bons. Dois antagonistas muito bons, o Danzo e o Sakazuki. Assim, eles são aquele tipo de vilão que não é pra gente ter empatia, não é pra gente gostar deles. Apesar de que o Sakazuki, justamente por ter uma fruta da lava, por ser badass, por ser muito forte, ele tem muitos fãzinhos sim. Eu já vi muito fã do Sakazuki. Apesar dele ser normalmente muito odiado também. Né? Pela maioria da fã, as pessoas odeiam bastante o Sakazuki, né? O Akainu, pra quem não sabe. Que ele chama Sakazuki também. Só que eu acho ele muito bom vilão mesmo. Até porque ele é aquela justiça absoluta. Então, assim, ou você tá comigo, 100% fechado comigo, ou você tá fora. Ele queima Ele queima não, né? Ele derrete um marinheiro vivo. O cara é um filho da... É um FDP. Tá ligado? E eu acho isso muito, muito, muito bom. Eu acho o Sakazuki como antagonista muito bom. Ele é um cara implacável pelos ideais dele. Ele não se importa com os meios. Se os meios justificarem os fins, é isso. E tamo dentro. Sabe? É a mesma coisa do Danzo. Sabe? Então, ele não importa ali de fazer coisas ruins se aquilo for chegar num objetivo que ele considera bom pra marinha e pra sociedade e pro governo. Entendeu? Pro mundo de One Piece no geral. Então, eu acho os dois vilões, tanto o Danzo quanto o Sakazuki, bem bons, esses antagonistas. Sabe? São antagonistas realmente que não são feitos pra gente se simpatizar com eles de maneira nenhuma. Mas eu acho que o fato da gente odiar eles tanto mostram que eles estão cumprindo seu papel muito bem como antagonista. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Lucas. Dale, Lucas. Olha, eu tenho um argumento Meu maravilhoso, xarai. que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... Vamos ver. A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das outras marionetes. Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então, a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo o Quarteto do Som, a Por gente conta da conhece... nostalgia. Aí, Por conta da nostalgia, não fez sentido. Se existe uma nostalgia em relação a Naruto, é porque muitas pessoas conheciam, viam quando eram novas e amavam esses personagens, e tem uma nostalgia com eles. Mas, cara, discordo, velho. Eu acho que, assim, que nem eu falei, essa questão dos vilões de Naruto serem mais famosos e mais icônicos, pra mim, mostra, assim, é uma métrica, assim, de mostrar que tem qualidade, cara. Porque, desculpa, pra uma coisa ser muito conhecida, tem que ter um diferencial. Isso é a maior falácia que eu vejo na internet, gente falando assim, ficou famoso por sorte. Não, se a pessoa ficou famosa, se a coisa ficou famosa, se a obra ficou famosa, se um personagem ficou famoso, é porque algum diferencial ele tem. Entendeu? Algum diferencial ele tem, cara. Não existe isso de ficar famoso do nada. Se você é mais do mesmo, você não se destaca, brother. E nada na vida. Se você é mais do mesmo, se você é mediano, se você é medíocre, você não se destaca. Desculpa, isso aí é a maior falácia que existe. É a maior falácia. Não tem nem sentido. Isso que os haters normalmente de Naruto usam. Também tem haters de Dragon Ball que usam esse argumento também. Sem sentido total, na minha visão. e você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Já? Não acho que seja nostalgia, não. One Piece é mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel, do Camisetas Vandal. Aí, certo? Daniel. Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você disse. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Ah, mas ó, peraí. Metade não, né? Tipo, uns 80%. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como One Piece é muito longo, isso é bom, tá? Ser muito longo. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Cara, eu não acho um absurdo ter essa opinião, não, tá? Acho ok. Meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade de poder pra todo mundo. Inclusive é costumeiro em One Piece isso, né? Claro. Tem O que loop? ser... não looping, é complemento. É mais encaixes de quebra-cabeça. Isso aí, realmente, cara, o One Piece tem uma questão muito... Um ponto negativo de One Piece, pra mim, é a questão de repeteco de arco. Sabe? Querendo ou não, tem uma fórmula parecida com a fórmula Marvel ali, que usava nos filmes da Marvel, é o Oda nos arcos de One Piece. Isso aí realmente existe, sabe? Isso aí realmente não tem como negar, não. Tem ali um repeteco de arcos ali.
E isso aí é um dos pontos negativos, apesar de não ser algo que me incomoda extremamente, né? Não me incomodou extremamente quando eu tava vendo o anime, mas eu vejo muita gente reclamando disso mesmo. E de fato, tem alguns elementos ali que sempre se repetem. O Luffy chega na ilha, a tripulação se separa, depois no final a tripulação se junta. Tem uns outros ali, mas como eu falei que eu não sou muito aprofundado assim em One Piece, mas tem essas questões mesmo. Aí o Luffy luta contra o inimigo maior, aí o Zoro luta contra o segundo inimigo mais forte, o Sanji luta contra o terceiro inimigo mais forte, e normalmente segue esse rumo assim, né? A maioria dos arcos de One Piece. Mas assim, não é pra mim o pior ponto de One Piece, não. Eu tenho pontos negativos que eu acho pior, sabe? Mas vamos deixar aí pro decorrer do vídeo. Talvez devam abordar isso. Cabeça, pra você conseguir ter uma imagem melhor do personagem, pra você ver as outras camadas dos personagens. Precisa às vezes de mais de um arco pra isso, né? Agora é que tá revelando tantos mistérios que são debatidos em um ano. Acho que é mais nesse caráter do tipo, vai lá, não se assusta não com o tamanho da parada, porque muita gente nem começa One Piece por conta do tamanho, mas quando começa não quer parar de ler. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega em Naruto, o Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com isso a gente consegue... construção de vila, né? Aí até no Chaves tem construção de vila, pô. A gente tem uma construção de vilas, que não são vilas, são países, só que a gente está falando de um período histórico nichado, onde a gente tem um vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso na narrativa da história, faz parte, não é uma falta de construção. Não foi deixado de explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente, a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente está West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado quando vai pra próxima ilha. O meu problema não é nem esse, cara. O meu problema nessa questão dos arcos é que sempre parece seguir uma mesma formulazinha, sabe? Esse é o meu problema. Não na questão de ser várias ilhas e que o Luffy vai de ilha em ilha. Isso aí é óbvio, ele é um pirata, pô. Ele tem que ir de ilha em ilha até encontrar o One Piece na última linha lá. Na última ilha da Grand Line lá, né? Então... é no Novo Mundo, né? Então, assim, isso aí é normal, sabe? É um anime de pirata, pô. É um mangá de pirata. Ele vai de ilha. O meu problema, na verdade, é que parece que tem alguns elementos que o Oda sempre recicla nos arcos que talvez ele poderia ter inovado mais, sabe? Talvez assim, óbvio, tipo assim, vamos supor, na primeira ilha que o Luffy visitou, ele tem a tal formulazinha. Ele poderia, sei lá, na 13ª ilha que o Luffy visitasse, aí o Oda repetia aquela formulazinha, sabe? Mas assim, repetir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, sabe? Sempre os mesmos elementozinhos ali, trocando uma coisinha ou outra, trocando a temática, trocando alguma coisa. Fica uma coisa, às vezes, um pouco cansativa. Eu entendo essa crítica ao One Piece, apesar de não ser uma coisa que me incomoda tanto. Agora que eu tô relendo One Piece, vamos ver se vai me incomodar, não sei. No anime, quando eu vi, não foi uma coisa que me incomodou muito. Na verdade, no anime, o que me incomoda mesmo é a porqueira da Toei Enrolation, que não é culpa do Oda. É culpa da Toei, que é quem faz o anime, que é essa enrolação absurda que o One Piece tem, de adaptar meio capítulo por episódio, e eu acho isso aí uma porcaria. Não é nem questão de animação, nem nada, é questão de enrolação e ritmo. Isso aí, pra mim, é o que quebra o One Piece. É igual, por exemplo, no anime de Naruto, a questão que a Pierrot faz cagada pra caramba e bota filler no meio de arco, no meio de revelação. Tem uma revelação grande de Naruto lá na guerra, bota, mano, 10 episódios filler, tipo, muitos flashbacks repetidos, coisas que não tem no mangá. E acaba prejudicando a experiência da pessoa que consome sua mídia de anime. Então, pra mim, a pior coisa, na verdade, dos animes, tanto de Naruto e One Piece, não tem nada a ver com consistência narrativa, não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem nome e sobrenome. É Toei Enrolation e Pierrot Studio, cara. Não tem... né, o estúdio Pierrot. Não tem... Mano, e muda muita coisa, principalmente Naruto, cara. Personagens como Sasuke e Sakura não teriam metade do hate que eles têm se a Pierrot seguisse o mangá direito na hora de adaptar Naruto. Entendeu? Então, pra mim, não tem nada a ver com consistência narrativa. O maior defeito de One Piece, pra mim, é a enrolação que a Toei faz. E em Naruto, é os flashbacks repetidos e fora de hora. E também os fillers no meio de arcos importantes, sabe? E muito filler, sabe? Fez a mesma coisa com Bleach também. Pierrot e Toei, a porcaria as duas. Ainda você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Apesar de que agora parece que vai mudar, né? Finalmente. Finalmente parece que agora a Pierrot já falou isso e a Toei também deve mudar, justamente por causa de Demon Slayer. Demon Slayer tá mudando a indústria e mudou o patamar, né, pros outros estúdios também. A OneFootball mudou completamente o game, né? E agora eles têm que se nivelar, senão eles vão ficar pra trás. Tá ligado?
Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser iniciado One Piece, e você fala de que foi apresentado Eu discordo disso, tá? um backstage de evolução dos personagens. A gente chegou num ponto que os próximos inimigos são de um nível extremamente absurdo. Aham. E até então foi dito que precisa de um nível alto de Haki do Rei e Haki do Armamento pra derrotar esses inimigos. Tá. Na tripulação do Luffy, nós temos, entre aspas, 3 personagens que foram trabalhados isso. Que é o Luffy, o Zoro e o Sanji com o fator linhagem. Eu ouço muito isso. Como que fica os outros personagens pra lutar com esses novos inimigos que estão por vir? Que esse lado criativo que o Eiichiro Oda trabalha nos demais personagens cria essa identificação, que a gente tá falando muito de se identificar com o Naruto, com o Luffy. Sim. Então, aquela parada da gente se identificar com o Sop lá no começo. Ele nunca vai ser esse cara que a galera espera. Eu acho que também tem muita expectativa sobre os personagens e eles estão sendo, sim, bem trabalhados. Eu acho que, inclusive, tem uma parada muito genial do Oda, que ele não coloca arma de fogo pro Sop, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Badok dele, Sim. com as plantas. Então, pô, eu acho isso muito bacana como ele vai desenvolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua função. E aí vem a parada da qualidade narrativa, quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro o Sop. Desculpa, gente, eu tô revelando que o Sop é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei. O Sanji vai enfrentar o Jabra e o Sop vai atirar lá no Spandam pra impedir que a Robin vá pros portões da justiça. Então eu acho que é mais sobre função que cada um tem no bando. E isso dá uma qualidade narrativa melhor pra obra como um todo. Então você pondo em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar pros seus fãs que o Sop é o Sogeking. Gente, desculpa, o Sop é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Oi, de novo. Deixa eu ver meu tempo, porque dessa vez eu não quero o meu tempo esgotado. Pô, nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto, como você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então você falou dos personagens, não sei o quê, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma... Assim, ó, se for falar de world building, One Piece é melhor. Não tem nem como. Desculpa aí quem é naruteiro e não gosta de ouvir isso, mas é o fato. Não tem nem como. Com a outra, se você realmente, as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal, jonin, chunin. Então, existe não só hierarquia militar, como também hierarquia política. Tem, mas não é tão explorado igual em One Piece. Na minha visão, pelo menos, não é tão explorado. Nas novels, inclusive, a que eu tô lendo atualmente, que é essa aqui, ó, Shikamaru Shinden, também tem a do Kakashi. É muito explorada a política de Naruto. Então, o senhor feudal, né, dos países, os feudos, né, a questão dos senhores feudais, não só o chefe mesmo, mas os outros senhores feudais também, né, que são vários. A questão também da política do Hokage entre os Kages. A própria Kurotsuchi, nessa novel aqui, ela vira pro Naruto e, mano, dá um checkmate nele de que eles estão construindo armas científicas e nem avisaram as outras vilas, sendo que eles têm uma aliança. E ela fica com medo de cada ninja de Konoha se tornar um Naruto. E ela até impõe isso de uma maneira muito brusca e até desrespeitosa com o Naruto, que é o grande herói do mundo ninja. Então, assim, cara, essa parte política em Naruto é muito explorada, mas eles deixaram pra explorar muito em novel. Exploraram isso no mangá? Exploraram. Mas eu acho que não tanto quanto One Piece. Sabe? Eu sei também reconhecer que o One Piece tem pontos melhores que Naruto, como o Naruto, na minha visão, também tem pontos melhores que o One Piece. Essa questão de world build de One Piece, a consistência narrativa também, dá pra falar que o One Piece tem mais que Naruto. O Kishimoto acabou abandonando alguns conceitos na guerra, apesar de exagerarem muito e mentirem e passarem fake news, falando que certas coisas que são furo de roteiro, que na verdade não é furo nenhum, que na verdade é má interpretação muitas vezes da própria pessoa, ou na verdade às vezes nem má interpretação, mas a pessoa não sabe nem o que é furo de roteiro, ficando que é furo de roteiro. Então às vezes uma ponta solta, eles falam que é furo de roteiro, tá ligado? Tipo, a morte do Neji é furo de roteiro, minha pomba, tá ligado? Não é, saca? Já assisti, Vitor, já assisti o One Piece inteiro. Então assim, cara, tem coisa em Naruto que eu acho melhor. Por exemplo, o traço do Oda, do Kishimoto pra mim é simplesmente absurdo, pô. O traço do Kishimoto pra mim é uma coisa maravilhosa, em comparação com o do Oda até. O do Oda no início do mangá é muito bom, mas eu acho que ele acabou se perdendo, justamente isso é uma das críticas que o Torishima, se não me engano o nome dele é Torishima, né, que é a lenda lá, que já foi editor-chefe da Shonen Jump, tá fazendo pra ele, né, que, cara, a diagramação do Oda tá muito poluído, os quadros, então assim, isso o Kishimoto dá de letra no Oda, na minha visão, sabe, questão de traço, de beleza, de lutas, tudo pra mim do Kishimoto é superior, nesse quesito. A arte, eu acho o Kishimoto um artista mais completo, por mais que eu admito que o Oda seja mais autoral. O que eu tô querendo dizer com isso? Ele é mais criativo, ele tem um traço mais autoral.
que ele tem um traço mais diferenciado. Enquanto o Kishimoto ele tem um traço um pouco mais padronizado, assim, mais parecido com a média. Não com a média, mas assim, mais padronizado mesmo, sabe? Uma coisa mais comum, sabe? Então, assim, a minha visão é essa, sabe? Tem pontos positivos pra um lado e pra outro. Por exemplo, sistema de poder, eu prefiro o de Naruto. Eu acho que é porque muita gente às vezes tem uma visão um pouco rasa, justamente porque eu sinto que o Kishimoto, ele explicou pouco. Não que ele não explicou, ele explica no mangá, mas ele explicou poucas vezes. Então muita gente nem entende o sistema de poder de Naruto, que se diz fã de Naruto, não entende o sistema de poder de Naruto. Então por isso que às vezes acha que se resume só a fogo contra a água. Não sabe nada, tipo, não sabe as duas energias básicas que compõem o chakra, não sabe. Você pode perguntar pra qualquer fã de Naruto aí, cara. Faz esse experimento. Quem é fã de One Piece aí e quiser trollar fã de Naruto. Cara, pergunta quais são as duas energias que compõem o chakra. Eu falo pra você, mano, categoricamente que 90% não vai saber. Tá ligado? 90%. Cara, 90% não sabe. Então, assim, é porque o Kishimoto ele coloca, mas ele não coloca em tanta quantidade igual deveria, talvez. Né? Pra não ficar, talvez também pra não ficar igual um Togashi que fica com aqueles textos enormes, absurdos. Sabe? Tava, então, até onde eu li, mano, tava bem poluído, velho. Tava bem poluído. Eu li mais ou menos ali até. Eu tava no arco de Elbaf, né? Agora, se você pega e compara com o traço do Oda, pô. O traço do Oda no início do. No início de One Piece é maravilhoso. Muito bom, assim. Eu ainda prefiro o do Kishimoto, mas o do Oda era absurdo também. Só que o Oda ele acabou se perdendo, justamente porque eu acho que, como o próprio Torishima falou, o editor do Oda tá meio que, mano, com medo de falar com ele. Com medo de tomar bronca do maior mangaka da indústria, né? Atualmente. É um dos maiores da história, sem sombra de dúvidas nenhuma. Pô, One Piece vai passar Superman, cara. Vai se tornar a quadrinização mais vendida de todos os tempos mundialmente. É um feito, assim, que eu fico... Até hoje eu me paro pra pensar, às vezes eu falo, caralho, One Piece vai passar Superman, porra. Vocês estão entendendo? É absurdo. Então, assim, por isso que eu falo, cara, desde o início do vídeo eu tô falando, cara, parem de ficar brigando e aproveitem as duas obras. Se você é fã de Naruto, cara, não dá atenção pros fãs de One Piece que são retardados, mano. Tá ligado? Tem muito fã de One Piece que é retardado, mano. Não dá atenção pra esse cara. Aproveita a obra de One Piece, que é uma obra muito boa e uma obra que tá fazendo história, sabe? Eu acho que não só a fandom de One Piece, mas todas as fandoms de mangás e animes, da de Naruto, a de Dragon Ball, a de Demon Slayer, a de todos os mangás e animes, cara, todo otaku, vamos dizer assim, tem que comemorar essa vitória de One Piece, porque isso vai abrir portas pra outros mangás e pros mangás e pros animes cada vez crescerem mais. É igual eu tô comemorando também o filme de Demon Slayer. Vou até hoje ver no cinema o filme. Que, cara, é um filme que tá revolucionando a indústria dos animes, sabe? Então, assim, eu sinto que essa rivalidade que tem muitas vezes entre fandoms são só pessoas idiotas. Porque elas não percebem que uma vitória de um mangá, uma vitória de um anime, na verdade, acaba beneficiando todos os animes, todos os mangás, sabe? Mas eu acabei me alongando demais aqui. Acabei alongando demais. Too much. Mas... Cara, pior que já tá meio tarde, velho. Ô, eu tô achando, chat, e vocês também do YouTube, eu vou fazer parte 2 reagindo nesse vídeo. Porque, cara, acabou que ficou muito grande aqui. Comenta aí se vocês querem parte 2 reagindo nesse vídeo aí. Ou outros vídeos que você acha legal essa discussão de One Piece, Naruto e outras coisas aí, que eu vou trazer parte 2, cara, que acabou que já bateu o meu tempo aqui, eu preciso me apressar, porque daqui a pouco eu vou ver o filme de Demon Slayer, igual eu tava falando. Mas tamo junto, me segue na Twitch aqui que eu tô reagindo no vídeo, eu vou fazer outra live e aí a gente reage do minuto 22 e 33 em diante. Demorou? Então valeu, falou, é nóis!